Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, edição de hoje, começar aqui pelo nosso canal 14, a TV Cidade, a TV de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui na nossa TV Cidade. O programa Cidade Aberta é o nosso programa diário de entrevistas com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha. A pauta da ocasião é sempre constante aqui na nossa programação. Você pode nos acompanhar pelo canal 14, na região cobertura da NET em Farroupilha, e também pelas redes sociais e ainda aplicativo da TV Cidade Farroupilha. Com todo esse frio em pleno mês de agosto, em que muitos anos, nesta época, o outono, ou melhor, a primavera já começa a esboçar os seus sinais, neste ano o inverno ainda domina a estação. Com esse frio, com estas baixas temperaturas, cá estamos nós para o programa Cidade Aberta. Eu até pensava em ter uma baixa no programa de hoje, dado o nosso convidado ser muito friolento, assim poderíamos dizer, mas não, muito pelo contrário. Ele está aqui todo encapotado. Vejam só, ó, aqui está um closet. E vem cá, esse inverno acho que tu passou, né, meu caro Sinair Gomes da Silva? Agora, quando vier o próximo inverno, os próximos eu não sei. 22. Por que 22? Sim, 88 é uma data legal para o cara partir para outra. É, 88. Já tem o teu plano e tudo? Claro, os próximos 22 eu quero estar com o Opala, não com o Opala em tira, com o Opala bem arrumadinho. Mas eu quero dizer para os nossos telespectadores, primeiro, nosso boa noite, e dizer que nós compramos na mesma liquidação, né? Compramos na mesma liquidação. Aquela loja ali da... aquela laranja, isso? Aquela bem famosa. É, aquela bem famosa. Compramos na mesma liquidação. Que tem um nome de um hospital em Caxias também? Também. Mas você fala de frio. Realmente, esse inverno está sendo um pouco atípico. Muita umidade. Falando sério, temperaturas baixas. Geralmente o mês de agosto já é um mês de transição para a primavera, e a gente tem a partir da segunda quinzena de agosto uma elevação já nas temperaturas. Ou se o frio acontece, ele é muito mais reduzido, dá aquele pico de frio, depois logo esquenta. Mas nesse ano o clima está diferente, né? Está bem, o inverno rigoroso, eu te diria que é rigoroso. A gente sempre relembra dos invernos, e você tem experiência para falar. Antigamente, Sinair, o período de frio era bem mais intenso, né? Eu sempre falo que início de abril era uma série de geadas. Abril. Aí depois o veranico de maio, sim, que frio de manhã e à noite. E o meio do dia, o horário de trabalho era gostoso, era bom. Era agradável. Então eu sempre falo que hoje a gente tem uma série de vantagens, se vive muito bem em comparação, e eu brinquei com você antes que, para dizer se é frio ou não, a gente teria que sair na rua hoje, ou no caso lá no campo, de pouca roupa e calça curta, e pé descalço. Aí eu quero dizer, bom, está frio ou não está frio? Porque era como se fazia na época, há 60 anos, 55 anos, as pessoas não tinham os agasalhos, não tinham os equipamentos, inclusive, que temos meio hoje. De transporte que a gente tem hoje. E a vida, falei aqui ainda outro dia, nós nunca vivemos um período, até a nível mundial, de tantas facilidades, em comparação... Tanto conforto, né? Conforto, em comparação ao que se viveu no passado. Ou então sair num dia, como tem sido a segunda-feira, que a Serração Nevoeiro esteve presente durante todo o período, aquele chuvisco, sair por aí no mato, cortar macega para os animais, para tratar as vacas, né? Porque a gente voltava molhado e congelado. É verdade. E precisa tirar a palha do girivá, que se chama coqueiro, né? Sim. Para raspar a palha para dar para as mulas. Para as mulas. Então recordo desta época. As vacas também comiam, mas era principalmente para as mulas. Então então, eu estava recordando também do meu tempo de infância, um dia como foi a segunda-feira, não com chuvisco, mas com serração.
com frio na poda da videira, da parreira. Eu não era tanto de poda, mas eu mais amarrava a parreira. E aí chegava um momento em que você fica com naquela posição sempre alto, né? E se os galhos estão molhados, acaba escorrendo nos braços, enfim, nesse sentido, você se molha o vento frio. O que acontecia muitas vezes, a gente era obrigado a fazer um foguinho ali embaixo da parreira para aquecer as mãos, porque não conseguia, perdia a mobilidade das mãos, né? Tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas tempos em que também se era feliz. Tinha aliás, felicidade não existe, esses momentos felizes, né? Porque não tem como perenizar nenhuma coisa nem outra. Mas sábado, meu amigo, eu ia te perguntar, o que tu fazes quando é muito frio? Muda a tua vida completamente? Tem, como é que eu posso te dizer, tem algumas ações que tu deixas de fazer quando é frio e outras que tu intensifica quando é frio? Normalmente eu abasteço bastante a caixa da lenha. E antes de dormir 1 hora, já liga o ar-condicionado, então você lençol térmico. A velha liga aquecedor no banheiro para o banhinho quente. Então, tem as mordomias que a gente nunca teve e que felizmente hoje tem. Mas sábado que passou, a gente tinha recebido um convite para ser padrinho de formatura de um rapaz que fez num grupo de dança do CTG Chilenas de Prata, lá na sede deles. Ali no bairro Santa Catarina. Olha, é tempo que eu não ia um baile Gaudério. Até as minhas bombachas, fiquei com medo que as traças tivessem comido, mas cheguei lá, devagarinho, a bombacha estava inteira. Aí comprei um lenço, ali no Saindo a Cavalo. Eu não sabia que tinha tanta coisa. Sim. Fiquei impressionado com o tamanho da loja e o atendimento. Muito bom mesmo. Aí comprei um lenço, que o meu estava furado, acho que as traças não eram atacando, tanto tempo lá parado. E comecei meio tropeçando, e depois que alinhou, meu amigo, para parar não foi fácil. Para segurar o velho não foi fácil. Quase 4 horas. Direto não? A sola da bota estava começando a sair fumaça. Não, mas direto não. Tu não dançou 4 horas seguidas. Parava assim, no máximo 10 minutos e mais 1 hora. Verdade. A hora que tu começa a dançar, música muito boa. Inclusive eu tive uma ideia lá, durante o baile, eu acho que o pessoal da cultura de Farroupilha deveria pensar sobre isso. Qual era o conjunto? Era o Chasque. Grupo Chasque. Grupo Chasque. O Rogério do Chasque, então. Daqui de Farroupilha. Sim, nosso. Gente nossa. Uma música excelente. Para quem gosta de baile de Gaudério, baile de galpão, é o som perfeito. Ele te instiga, ele te provoca. Que tal fazer um festival de música gaúcha, de música qualquer outro gênero? Olha, nós temos tantos valores aqui em Farroupilha. Tanta prata, né? Olha, tem o grupo ali daquela menina Ana Carolina, acho que é. Sim. Tem diversos grupos. Quando eu estive presidente da SIGS, eu sugeri que se fizesse, durante a FENAQUIV, um festival de música dos grupos de Farroupilha. Nós temos dos mais variados repertórios. Exatamente. Gaúcha, italiana, alemã, ou seja, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, fazer um convite, fazer uma convocação para que os nossos talentos mostrem a todos os farroupilenses o seu trabalho. O seu trabalho, a sua arte. Então, eu acho que seria de pensar sobre isso, achar uma data e fazer locais nós temos. Nós temos o Parque Cinquentenário, Parque Cinquentenário, que tranquilo. Me parece que é tranquilo, caberia bastante pessoas, e a gente dá a oportunidade a toda essa gente mostrar o seu trabalho. Que durante uma das FENAQUIV, eu também sugeri que se fizesse um baile para convocar as ex-rainhas da FENAQUIV a participar com suas famílias. De uma maneira de agradecer pelo trabalho, porque não é fácil. As soberanas que participam da divulgação da FENAQUIV é muito trabalho, é muita dedicação. E elas são esquecidas imediatamente e nunca mais foram lembradas, me parece, pelo menos. Deixam o reinado e entram na fase do esquecimento. Então seria um momento, e um dia vai acontecer provavelmente, chamar todas as ex-rainhas, as suas famílias, até para filhos que às vezes já nem lembram mais, as pessoas rememorar o tempo em que elas foram
soberanas de Farroupilha. Sim. Se doaram para a divulgação do município. Acho que todos nós temos que agradecer. Com todos, certeza, enquanto com certeza. cidadãos. Sim. É uma ótima oportunidade, é uma ideia brilhante valorizarmos cada vez mais as nossas vocações na musicalidade. E não estou aqui para defender o Rogério do Grupo Chasque também, o Rogério que já apresentou programas aqui na TV Cidade também. Olha, é um talento e tanto. Pena que a nossa administração, as administrações de Farroupilha, muitas vezes não dão o devido valor que deveria ser concedido a estes grupos. E eu quero aqui, já que o Sinair fala, e não quero puxar a brasa para o meu assado, mas, numa determinada ocasião, o prefeito municipal havia sinalizado de que construiria em Nova Milano, no Parque da Imigração Italiana, um centro de tradições italianas. Prontamente, eu aplaudi o prefeito pela iniciativa. Isso foi promessa ainda no primeiro mandato do prefeito, e até agora a gente não viu isso. Então, talvez sim, talvez não, com certeza precisamos dar fomento a essa estrutura, seja, eu falo da italiana, mas eu não quero deixar de lado a cultura alemã, a cultura gaúcha. A cultura gaúcha vem aí a Semana Farroupilha também, o acampamento Farroupilha bem gaúcha, mas enfim, dar visibilidade, enaltecer as nossas manifestações culturais, né? Olha a oportunidade que o município tem, que é o berço da imigração italiana. E, por outro lado, é a cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Então, é uma oportunidade de mostrar isso e, principalmente, valorizar os valores locais. Os valores locais, com Temos certeza. tanto para a música gaudéria como para a música italiana. Bom, para fecharmos esse bloco do programa, eu tenho que te perguntar. Vem cá, tu dançastes quase 4 horas e só com a Dona Lia? Só. Chegou em casa toda estropiada. Não acredito. Toda estropiada. A velha estava pedindo água. A velha estava pedindo água. Mas como ela está bem magrinha, tá fácil de conduzir também, né? Tá fácil de conduzir. Ela aguentou. E tomamos apenas 3 cervejinhas em 4 horas. Então foi tranquilo, né? Muito tranquilo. Fomos de Uber e voltamos de carona. Quer dizer que quase, né? Não é aquela, se mata o velho, tu quase matou a velha. Quase matei a velha. E eu dizia, se tu não aguentar, eu vou pro Paraguai e vou trazer 2 paraguaias para dançar comigo. Vamos para o nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, que leva até você a TV Cidade. Fique por aí, em seguida a gente entra com outros assuntos também do nosso cotidiano aqui no Cidade Aberta. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes
fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Já de volta com o programa Cidade Aberta de hoje, TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. A NET é a portadora da TV Cidade em Farroupilha. E também estamos nas redes sociais e ainda aplicativo TV Cidade. O programa Cidade Aberta de hoje, contando com a presença aqui nos estúdios do empresário Senair Gomes da Silva, é nosso convidado. Percebam que o Senair continua com frio, todo encapotado, todo fechado por aí. O Senair está com uma sensação térmica, um frio psicológico, se é que existe frio psicológico, sim, né? Sim. Eu tô louco para que ele diga assim, tu vai ficar lilinho, aguarda. Vocês, todos aqui que nos assistem já devem ter ouvido as piadas do Paulinho Micharia. Sim. E ele fala, justamente que ele é de Gramado, né? Sim. E ele fala, os caras vêm a Gramado para passar frio. É porque eles nunca foram rachar uma lenha lá embaixo do chuvisqueiro. Então, é assim, na frente de uma lareira, tomando um bom vinho. Ali quem não curte o frio, né? É verdade. Mas o frio para nós aqui, e na minha idade, ele judia. Judia. Ele é. O Senair, falando da tua terra também, eu diria arredores, obviamente, né? Porque Agudo fica um pouco deslocado, mas está dentro da Grande Criúva. A comunidade de Criúva, no interior de Caxias do Sul, no final de semana, inaugurou uma estátua em homenagem ao saudoso padre Pedro Risson, que teve uma passagem muito marcante por aquela região. Tu lembras do padre Pedro Risson? E muito bem. Só para te localizar, que você não conhece o Agudo é o salão, a igreja, o cemitério em cima do morro e mais 3 casas. Esse é o Agudo. Então, e é 14 quilômetros, do Agudo ali até a minha casa é 7 quilômetros, e dali até a sede é 7 quilômetros também. A Aguda é no meio do caminho. Está no meio do caminho. Até a minha casa. Então, assim, o padre Pedro chegou lá há muito tempo, substituindo o padre Mário, não lembro o sobrenome dele, padre Mário, andava sempre num cavalo branco. E aí padre Mário Luquezzi, talvez? Não, acho que não. Leonardelli ou coisa parecida. E ele fez uma campanha logo que ele chegou lá e comprou um veículo, uma Aero Willys, caminhonete. E ele foi se envolvendo com a comunidade, porque a família dele é de São Marcos. Logo ali. E ele veio de Torres, se eu não me engano. Acho que foi Torres que ele era pároco. E ele veio, o Santo Antônio da Patrulha, não lembro. Se veio de Torres, era o padre Mário, Sérgio Leonardelli. Não, o padre anterior a ele é o Mário. É o Mário, tá. Mas estou dizendo o padre Pedro. O padre Pedro. E ele chegou em Criúva e ressuscitou a louvação ao divino. Então ele... A tradicional festa do divino. Então o Jorge fez compôs esse hino que se canta da louvação ao divino, e eles começaram a passar rádio, TV, nas grandes empresas. Todos os anos eles almoçavam com a gente ali no Burati, e agora o outro padre faz isso, almoça ali no Burati, e vai nas empresas ali do Burati, e depois vai na Rádio Miriam. Certo. Eles vão na Câmara de Vereadores, vão por tudo, com a bandeira do divino, convidando para a festa. Então o padre Pedro que ressuscitou isso. O padre Pedro criou também na região, e começou por Criúva, os casamentos gaudérios. Todo mundo pilchado. Então, teve algumas... Ele foi professor da Universidade de Caxias. Eu fiz aula de Sociologia com o padre Pedro na universidade. E ele era uma pessoa muito sentimental. E uma vez num discurso, folclórico também, né? Sim. Uma vez num discurso ele disse que tinha morrido um cara da mulada e estavam prontos para a encomendação. E ele disse, o muladeiro, né? Tem 2 motivos para voltar para sua terra. E parou um pouquinho. Quando tem festa
e quando morre. Então, ele era folclórico. Folclórico e uma pessoa carismática. Ele chegava lá em casa para visitar minha família, praticamente, acho que uma vez que ele foi lá, que eu estudava fora, e ele ia lá, ele descia a cavalo com meu pai, lá na beira do rio, e o pai estava moendo cana, ele foi lá tomar guarapa, provar o melado, ele passava o dia, almoçava, gostava muito daquela comida caseirinha que a mãe fazia. Ele era uma pessoa assim, de casa. De casa. Uma pessoa que se sentia em casa onde ele estivesse, sempre de bombacha. Então isso marcou muito numa comunidade que via o padre como uma figura distante. A gente tinha muito respeito. E que tinha naquela época ainda o padre como uma autoridade. Exatamente. Uma autoridade. Alguém de respeito, de profundo reconhecimento. Hoje o padre, sim, é o padre, ponto. Deu. Uma vez ele me emprestou a batina para mim mostrar para minha mãe como eu faria, como eu estaria, como eu ficaria. Sim, se depois fosse sacerdote. E estava naquela dúvida, né, se a gente ia ser padre ou não, até que eu disse para a velha, não, agora eu não vou mais. Depois dos 15, não, até ali tinha 15, dúvida, mas depois, não, agora não vou mais. Já estava definido, né? Definido. Sim. Mas ele foi, assim, uma pessoa que ajudou muita gente. Muita gente, e temos... É justo, então, a estátua em homenagem ao Padre Pedro Muito Risson. Justo. Eternizou. Sim. Eternizou. Até porque, não sei se naquela época, mas hoje, por exemplo, quem atende a paróquia da Criúva, em Caxias do Sul, são os padres que vêm de São Marcos, né? São Marcos, né? Outro que deve ter marcado bastante também é o já falecido, esse tive a oportunidade de muitas vezes conversar com ele, o padre Osmar João Possamay, né? Também com o seu jeito, mas o padre Osmar muito identificado, ele tem notabilizado, por exemplo, em São Marcos, a festa de Nossa Senhora Aparecida dos motoristas, né? Que deu um upgrade com o padre Osmar Possamay. O padre Osmar ficou mais de 30 anos trabalhando lá em São Marcos, na Igreja Matriz de São Marcos. Uma figura muito respeitada pelos habitantes de São Marcos e de toda a região também. Ele atendia a Criúva também, né? Atendia a Criúva e fez alguns casamentos crioulo também. Também. Casamentos gaudérios, gaúchos, que se chama. Ele fez também o Padre Osmar. Era, vamos dizer assim, da mesma linhagem do Padre Pedro. Mesma linhagem do Padre Pedro. Mesma maneira de agir, vamos dizer assim. São pessoas que se identificaram muito tanto com Criúva como com São Marcos. E hoje está como responsável pela paróquia de São Marcos o padre Tadeu Antônio Libardi, que, se não me falha a memória, também é natural lá de São Marcos, é o pároco de São Marcos. Eu conheci o padre Tadeu. O padre Tadeu trabalhou aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, e eu o conheci quando vim para a Rádio Miriam. O padre Tadeu era diretor do curso propedêutico no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, uma grande figura também. Então São Marcos tem esta característica de ter sempre bons sacerdotes. Agora eu fico imaginando, né, o trabalho dos sacerdotes também, dos padres, nessas regiões, pega Criúva, pega Mulada, são comunidades bem diferentes das nossas, por exemplo, interioranas, aqui de Farroupilha, né? Se a gente parar para pensar, o que é Criúva e Mulada? Colonização mais portuguesa. Sim. E a nossa região aqui, mais italiana. São culturas diferentes. Com certeza. Hoje já praticamente não se vê muito disso. Mas na nossa região lá, eu sempre brinco que os crimes que aconteciam na nossa região eram os crimes de valentia. Você ia para uma carreirada, 2, 3 lá, a bala comia. Aí você ia num baile, eu cheguei a ver briga em baile de faca. Coisa mais horrível do mundo, você nunca sabe quanto aquela faca vai fazer de estrago. Hoje aqui não se vê isso. É outro tipo de crime, é outro tipo de covardias que se comete. Lá a coisa provocou, levou, né? Todo mundo se respeitava, mas de vez em quando o álcool subia e o cara saía do sério e dava confusão. E não cheguei a ver morte, mas me lembro do pai contar dos caras se matarem dentro do baile. Dentro do baile. Bom, para fechar esse bloco do programa, já que estamos falando de interior, de comunidades também, a gente sabe que tudo está mudando muito rapidamente, né? E se percebe, eu não vou longe para falar disso, porque aqui em Farroupilha nós estamos com algumas
comunidades do interior muito prestes a fechar, fadadas ao fechamento da própria comunidade. Não tem mais ninguém que se coloque à disposição para trabalhar, compor a equipe hoje a equipe administrativa, mas enfim, presidente, vice-presidente, fabriqueiro e todos aqueles serviços. Como é que tu vê essa questão das comunidades do interior? Elas também vêm sendo afetadas e estão meio que entrando em processo de extinção? Extinção porque cada vez menos pessoas habitam o interior. A tendência natural é vir para a cidade. Veja o fenômeno que aconteceu em Caxias do Sul, que a gente falou aqui, sobre as empresas rurais, essas empresas do agronegócio. Tem 2 queijarias no município de Caxias. As outras todas foram fechadas. Todas fechadas. Então essas empresas de compotas, empresas disso, empresas daquilo, geravam poucos empregos, mas segurava a família. Tinha produto para ser vendido. Hoje as exigências são tantas, o que é o absurdo dos absurdos? Eu até tinha pensado em colocar uma criação de ovelha lá no sítio, e disse para o pai, vou fazer um mini matadouro, e aí falando com outras pessoas, para evoluir ou não, me disseram, tu é louco. As exigências são muito, como se o cara que morasse lá fosse cumprir as exigências. Tá, mas o cara que mora lá morreu, então vai morrer porque não está cumprindo todas as exigências sanitárias, isso, aquilo. Eu não sou contra que se faça exigências, que se cumpra um mínimo necessário, mas não a nível que estavam e que fizeram, e a prova disso é que não foi para possível. Inviabilizar definitivamente. Né? Exatamente. Então, o que se diz lá no interior, eles não entendem nada do que estão falando. Então vem aqui impor uma coisa que não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Então as pessoas se chateiam, vêm morar na cidade, que tu recebe tudo pronto. Até que ponto isso é benéfico? Nenhum. Nós vamos sentir cada vez a alimentação mais cara e mais escassa. É verdade. E que venha de fora. Ainda dentro dessa questão, dessa linha religiosa, quero aproveitar para trazer a informação e fechar o programa Cidade Aberta. No último domingo, dia 19 de agosto, na tradicional festa de Nova Milano, ou na festa da Assunção de Nossa Senhora, que é a festa que acontece em Nova Milano todos os anos no mês de agosto, o pároco padre Odair Risso anunciou o projeto de revitalização da Igreja Matriz de Nova Milano. Parabéns ao padre Odair por esta visão de recuperar esse patrimônio histórico que é a Igreja Matriz de Nova Milano. E nós temos que fazer justiça. O quase centenário padre Fábio Tomás Piazza, que quando estava em Nova Milano, sempre tinha muito cuidado com a igreja. Depois que o padre Piazza foi transferido de Nova Milano e foi ao Santuário de Caravaggio, ninguém fez mais nada pela igreja de Nova Milano, e o padre Odair bem colocava de que o reboco está caindo e que vai restaurar a igreja fechará agora no final, em meados do mês de setembro, e vai reabrir somente para o Natal, quando já deverá estar restaurada. Tudo vai ser, todas as celebrações irão então para o salão paroquial de Nova Milano. Que bom que o padre tem esta visão de recuperar a Igreja Matriz de Nova Milano, porque é um símbolo da nossa religiosidade e da tradição da cultura italiana, e por extensão uma marca também da comunidade de Farroupilha. O padre diz que não dispõe dos valores em caixa, mas que não tem medo de desafios e vai procurá-los junto à comunidade de Nova Milano para viabilizar. Então, parabéns ao padre Odair por esta sensibilidade em recuperar a Igreja Matriz de Nova Milano. Senair, algum abraço? Quer mandar um abraço para os teus colegas de baile aí? Fica à vontade. Antes dos colegas de baile, o meu amigo Fernando Gasperin, de Bento Gonçalves, se tornou vô. Vô? Pensa numa Vou para onde? Vou para cuidar da neta. Vou para cuidar da neta. Me mandou uma foto, ele com a neta no colo, babando. Coitada da menina, acho que tinha que se defender dele. Mas o Fernando merece toda essa alegria, toda essa felicidade, porque é uma pessoa do bem, um coração muito grande, um homem firme, de caráter, de convicções, mas tem um coração enorme. Meu amigo de chimarrão. Um abração, Fernando.
Ótimo, então. Vamos finalizando esta primeira edição do programa Cidade Aberta. O Sinair vai continuar conosco para a segunda edição do programa aqui na TV Cidade Farroupilha. Continue na nossa programação, você terá muitas atrações e uma delas lá adiante será o nosso reencontro com a segunda edição do Cidade Aberta. Até lá, um forte abraço e a gente se vê por aqui.